Hoje a gente vai dar um mergulho muito especial nas ideias do professor Márcio Ueda, lá do blog Jornada da Escrita. O texto se chama Um Olhar Triste, do cansaço à redenção. E olha, é uma daquelas análises que fazem a gente repensar a vida, sabe? A gente vai explorar juntos essa exaustão absurda da vida moderna e, acredite ou não, descobrir a beleza inesperada que existe escondida bem ali, nos nossos momentos de tristeza mais profunda. Para começar de verdade, vamos fazer uma pausa rapidinha para refletir sobre uma pergunta bem incômoda que o texto traz. Com que frequência a gente finge que não sentiu as pequenas agressões ao longo de um dia inteiro? Essa provocação bate de frente com aquela positividade tóxica da nossa sociedade, sabe? Aquela pressão implacável de que tá sempre tudo bem, forçando todo mundo a esconder qualquer desapontamento debaixo do tapete. E pegando carona nessa dissonância toda, surge uma outra questão vital para a gente pensar. Afinal, como é que se lida com esse julgamento social que não para nunca? E com o cumprimento de um monte de etiquetas vazias? É só parar para pensar na mecânica disso tudo para perceber o quanto é exaustivo. É insustentável ficar mascarando angústias que não foram resolvidas só para manter uma pose de perfeição num mundo que, no fim das contas, é cheio de distrações e futilidades. Fica muito claro que existe um abismo gigante, um contraste brutal mesmo entre as máscaras que a gente veste e o que a gente é de verdade. De um lado, a gente tem aquela pose para as redes sociais, uma vida cinematográfica, artificial, sempre buscando uma plateia e uns aplausos. Mas do outro lado está a nossa humanidade real, aquela versão desconectada da opinião alheia, solitária, sem ninguém olhando, mas que é incrivelmente autêntica. Exatamente por ser vulnerável. E é a partir desse contraste que a gente vê uma mudança total de paradigma. O professor Ueda traz um ponto crucial. A desilusão não é um erro. Pensa bem, desiludir-se não é falhar. Na verdade, perder as ilusões é o primeiro passo natural para curar essa hipocrisia de que o ser humano é perfeito. É exatamente aí que a gente começa a amadurecer de verdade e a resgatar a nossa essência. Mas vem cá. Por que será que esse cansaço, esse esgotamento existencial bate tão forte? Acontece que a nossa energia vital é sugada todo santo dia por coisas muito silenciosas. A falta de amor, uma vaidade que não tem limite, a ganância, a falta de coragem. Quando esses sugadores deixam a gente com aquela sensação de vazio absoluto, a nossa alma é muito sábia e manifesta a tristeza. Ou seja, a tristeza é só uma resposta natural a uma vida que perdeu o alinhamento, que perdeu o sentido. E é exatamente por isso que um sorriso que nasce no meio da adversidade, no meio do caos e da desilusão, tem tanto valor. Ele não é ingenuidade. Dar risada de si mesmo quando tudo está escuro não é se entregar para o azar. Na verdade, é o maior sinal de maturidade que existe. É uma mistura fantástica de lucidez com um nível de discernimento muito profundo. Sabe, essa maturidade constrói uma metáfora belíssima no texto. A ideia de que a tristeza não é uma fraqueza que a gente tem que esconder. Muito pelo contrário. Ela funciona como um farol. Literalmente um alarme interno super luminoso, avisando o que precisa ser mudado para que a gente consiga navegar para um destino melhor e viver uma vida muito mais plena. Agora, para entender a lógica purinha por trás da importância desse farol, a gente precisa olhar para a famosa lei da compensação. Essa é uma regra natural, básica da existência. Ela está sempre ali, equilibrando as forças opostas da vida. É ela que garante que a nossa experiência humana tenha os dois lados da moeda, mantendo aquele balanço delicado que rege a natureza. Se a gente colocar esses opostos lado a lado, o contraponto salta aos olhos, né? O amargo pede pelo doce, a tristeza equilibra a alegria, o fracasso é a contraforça do sucesso e a vida e a morte andam juntas. Olhando para isso, fica na cara que tentar blindar a vida, forçando que as coisas ruins nunca cheguem perto, é uma baita de uma contradição. A regra é clara, nem o bem, nem o mal duram para sempre. Juntando as peças, a gente chega numa revelação que muda tudo. Quem nunca se permite sentir tristeza, simplesmente não tem o contrapeso para buscar a verdadeira alegria. Quem vive sorrindo à toa, num personagem raso o tempo todo, acaba não conhecendo o preço de um sorriso genuíno. Aquele sorriso forte, sabe? Que é forjado no fogo dos momentos mais difíceis e obscuros da nossa jornada. O que nos leva diretamente para o conceito de redenção. Mas atenção aqui, redenção nessa visão não significa de jeito nenhum que a dor vai sumir num passe de mágica. Na verdade é a libertação da ignorância. É a gente acordar para a realidade, entendendo essas leis naturais da vida e percebendo que absolutamente nada é aleatório.
Tudo tem um propósito e uma dignidade imensa. Então, ao invés de se afogar naquele vitimismo que destrói a gente por dentro, dá para usar nossas lágrimas para trazer um alívio real, abraçando o que o autor chama de grande plano. E isso passa por 4 atitudes. Primeiro, aceitar o bom e o ruim de peito aberto. Segundo, resgatar sem medo nenhum essa nossa humanidade falha. Terceiro, não parar de lapidar os nossos talentos. E quarto, construir relações que sejam realmente harmônicas e de colaboração. No fim das contas, a essência de toda essa reflexão aponta para uma coisa só: a necessidade urgente de uma jornada sem disfarces. É ter a coragem de caminhar sendo de verdade, transitando honestamente entre as luzes e as sombras de existir. O grande objetivo é poder provar todos os sabores que a vida tem, totalmente livres daquelas crenças irracionais e rótulos vazios que só servem para aprisionar a mente da gente. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação final para não sair da cabeça. Será que já existe a coragem necessária para a gente jogar fora todos esses disfarces? Para abraçar de vez esse equilíbrio sagrado entre a lágrima que se sente de verdade e o riso totalmente lúcido? Fica aí o convite para deixar para trás essa exaustão de tentar ser perfeito e finalmente viver uma humanidade digna e sem máscaras. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão até o fim e até a próxima.